Salve meu leão, salve minha leoa, Flávio na área para mais uma leitura, mais um exercício de um curso em milagres. Hoje a gente dá seguimento com a nossa 14ª lição. Um curso em milagres é uma ferramenta que te proporciona um reencontro com você. Por que eu digo um reencontro? Por incrível que pareça, nós nos perdemos da nossa essência ao longo do caminho. E cada um, né, tem uma distribuição ao longo dessas perdas na sua jornada. Eu, por exemplo, né, tive que chegar aqui em um curso em milagres através de um problema familiar. Minha vida estava relativamente caminhando bem, porém, tá, eu tive um problema com a minha filha mais velha e isso me fez dar um start, despertar para buscar algo mais profundo dentro de mim mesmo. Enquanto eu comecei essa ferramenta aqui há um ano atrás, né, no ano passado, que foi 2024, no primeiro dia, 1º de janeiro de 2024, eu pude perceber o quanto essa ferramenta fazia sentido para mim. E talvez faça para você, mas vai fazer de acordo com o momento que você está vivendo, tá? Uns podem estar em bons momentos. Normalmente, quando a gente chega aqui é porque a gente está na merda. Essa é a grande realidade desta ferramenta, né? Mas ela está aqui justamente para te esclarecer todas essas dúvidas que você teve ao longo do seu caminho. Por isso eu acho ela tão poderosa e ao mesmo tempo ela não é aquela coisa que te força, né? Te dá uma pancada, porque ela é sutil. Vocês podem ver que a gente está aqui falando praticamente todos os dias. Pega um determinado assunto, dá uma quebrada nele em algumas pontas, né? E depois a gente lá na frente a gente se reencontra nesse assunto e a gente vai fazendo cada vez mais sentido para nós. E o meu convite para você é esse, né, para que você possa se libertar e acessar esse nível de consciência. E talvez você esteja preso aí dentro de você, mas você ainda não sabe disso, tá? Então, acompanha as lições aí, mergulha dentro de si, faz a prática dos exercícios. Eu sei que tem dia que vai ser mais difícil, mas tá tudo bem, tá? Não se preocupe em falar assim, ah, nossa, que foda hoje tá muito difícil, não vou conseguir fazer a lição. Não se culpe, mas sempre que você puder, vai instalando o hábito de você estar diariamente fazendo os exercícios, que você vai ver o quão libertador de fato é essa ferramenta, um curso em milagres. Hoje a gente está na nossa 14ª lição. Deus não criou um mundo sem significado. Na lição passada, né, a gente estava falando assim, ó, um mundo sem significado gera medo. Por que isso? Tudo isso que a gente vê externamente se torna uma grande preocupação para nós. Então, aquele negócio, né, a gente vai sendo condicionado a entender o que é o externo para o interno. Quando a gente é criança, a gente tem você pode reparar isso, você observa, né, se você já passou dessa fase, talvez não tenha essas lembranças de si mesmo, mas você pode observar aqui, por exemplo, as crianças, elas têm muito essa rapidez, essa liberdade de olhar para dentro delas. Então elas expressam melhores emocionalmente, tem menos insegurança, se arriscam mais, até a fase da nossa juventude mesmo, né? Quando a gente é adolescente, quer se provar, não tem medo de arriscar, se joga, se entrega. Quando a gente vai ficando chegando mais à idade, a gente vai ficando cheio de receio. E a gente aprende ao longo dessa jornada muitas coisas que os outros falam para nós. Por exemplo, né, a gente vai atravessar a rua, por muitos anos a gente atravessa, o papai e a mamãe falam, ó, segura aqui na minha mão, né, o papai, a mamãe, tio, segura aqui na minha mão que a gente vai atravessar aqui, eu vou te ajudar. E você fica com aquilo muitos anos, até que você chega um dia, não, peraí, dá para atravessar sozinho. Teve até um exemplo, né, de uma menina, achei isso até muito engraçado essa história. Ela saiu de casa porque a mãe brigava muito com ela, não sei o que, ela falou, não, vou fugir. E ela pegou e saiu de casa, mas a hora que ela chegou na esquina, que falou que ia atravessar a rua, aí ela lembrou que só atravessava com o pai e com a mãe. E ela começou a dar a volta no quarteirão, dar a volta no quarteirão, dar a volta no quarteirão, e por fim desistiu de fugir, né? Aí ela voltou para casa. No moral dessa história é muito bom, foi muito bom pelo lado positivo, que ela voltou para casa e tudo mais. Porém, né, às vezes na vida adulta, trazendo isso para uma analogia já no tempo atual, a gente tem medo de atravessar a rua e descobrir o que tem do outro lado. E muitas das vezes não sabe nem como atravessar a rua. E por quê? Porque o mundo te gerou esse medo. E o mundo é o quê? É o de externo, é o de fora para dentro. Isso é um perigo, né? Porque isso trava, bloqueia a gente. Aí você deixa de fazer
viver sua vida, de viver seu propósito, de fazer as coisas que você quer por conta desse medo de você achar que esse mundo gera medo. Mas, porém, a gente quebra isso hoje, né? Enquanto a gente vem aqui para nossa 14ª lição, onde que fala o seguinte tema: Deus não criou um mundo sem significado. Gratidão, universo. Muito obrigado por essa lição poderosa e maravilhosa de hoje. Que nós possamos estar com os nossos corações abertos para receber essa mensagem de uma maneira muito poderosa. Esse é o meu desejo nesse dia de hoje, não só para mim, mas para todos aqueles que estão aqui comigo nesse momento. Vamos nessa, família? É o seguinte, meu leão e minha leoa. A ideia para o dia de hoje é, evidentemente, a razão pela qual o mundo sem significado é impossível. O que Deus não criou, não existe. E tudo que existe, existe tal como ele criou. O mundo que vês não tem nada a ver com a realidade. Foi feito por ti e não existe. Os exercícios para o dia de hoje devem ser praticados com os olhos fechados do início ao fim. O período do exame da mente deve ser curto, 1 minuto no máximo. Não tenhas mais do que 3 períodos de prática com a ideia para o dia de hoje, a menos que os ache confortáveis. Se isso acontecer, será porque realmente compreendes para que servem. A ideia para o dia de hoje é um outro passo no aprendizado de abandonar os pensamentos que tem escrito no mundo e de veres em seu lugar o verbo de Deus. Os passos iniciais nessa troca, que verdadeiramente pode ser chamado de salvação, pode ser bastante difícil e até doloroso. Alguns deles te conduzirão diretamente ao medo. Tu não serás deixado lá. Irás muito além disso. A nossa direção é rumo à perfeita segurança e à perfeita paz. Com os olhos fechados, pensa em todos os horrores do mundo que cruzam a tua mente. Cita cada um à medida que te ocorrer. Em seguida, nega a sua realidade. Deus não o criou, portanto não é real. Dize, por exemplo, Deus não criou aquela guerra, portanto ela não é real. Deus não criou aquele acidente de avião, portanto ele não é real. Deus não criou aquele desastre, vamos colocar lá a barragem, né, lá de Mariana que estourou, portanto não é real. Aí assim você pode usar outros exemplos também, né? A fome, Deus não criou a fome, portanto ela não é real. Outros sujeitos adequados para a aplicação da ideia de hoje também inclui qualquer coisa que tenhas medo e possa te acontecer ou qualquer pessoa com quem estejas preocupado. Em cada caso, cita o desastre, entre aspas, ele coloca aqui de forma bem específica, tá? Não use termos genéricos, por exemplo, não diga Deus não criou a enfermidade, Deus não criou o câncer, ou ataques cardíacos ou qualquer coisa que possa te provocar medo. Estás olhando para o teu próprio repertório pessoal de horrores, Essas coisas são parte do mundo que tu vês. Algumas delas são ilusões compartilhadas e outras fazem parte do teu inferno pessoal. Isso não importa. Aquilo que Deus não criou só pode estar na tua própria mente, a parte da sua. Aí ele vem, portanto não tem nenhum significado. Em reconhecimento desse fato, conclui os períodos de prática repetindo a ideia para o dia de hoje. Deus não criou um mundo sem significado. A ideia de hoje pode, obviamente, ser aplicada a qualquer coisa que te perturbe durante o dia. Fora dos períodos de prática, se muito específico aplicá-lo, diz: Deus não criou um mundo sem significado. Ele não criou, aí você especifica a situação que está te perturbando, tá? E, portanto, isto não é real. Olha só, mais uma vez eu quero sempre enfatizar isso aqui para você, é importante você entender o seguinte. Tem lições que talvez vão parecer um pouco confusas para você no começo. Pô, Flávio, mas se eu olho aqui, esse mundo não é real, é um mundo de ilusões, então por que ele é dessa forma? O que é o mundo verdadeiro, né? Ele existe? Onde que ele está? Como que ele é? Essa é uma pergunta que você vai ao longo dessa jornada de um curso em milagres tendo uma compreensão muito mais poderosa. E eu posso falar para você de forma resumida e ser muito mais simples do que você pensa. É muito mais simples do que você pensa. O problema é que a gente o tempo todo, a nossa mente quer racionalizar essa situação. Então você fala assim, um mundo de dor, de sofrimento, de fome, a pobreza, ele existe. Não, ele não existe. Porque Deus criou... Olha a diferença de você compreender isso profundo.
Você acha que tem necessidade das pessoas estarem com dificuldade para se alimentar? Porque fome todo mundo sente todo dia. Você, é até uma utopia, né? Você chegar e falar assim, ah, eu vou acabar com a fome no mundo. Você nunca acaba com a fome, porque a fome ela é infinita. Enquanto você estiver aqui, digamos, né? Nessa experiência terrena, nessa experiência física, o corpo tem fome. Ele precisa se alimentar. Então você sente fome todo dia, ah, mas beleza, às vezes eu faço jejum, eu posso ficar sem comer vários dias, porém, você sente fome todos os dias, 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde e à noite, correto? Então, olha só, quando você percebe isso, Deus, olha a abundância em espaço, em terra, em alimento que Deus criou. É porque a gente tem que ir entendendo, né, sentindo cada vez mais essa conexão com o universo para a gente ter uma compreensão poderosa do todo, mas isso em um nível mais elevado de consciência. Porque se você fica no mundo terreno, você acaba sofrendo, porque você vai achar que tem fome, você vai achar que tem guerra, você vai achar que tem dor. Não estou dizendo que isso não acontece, tá, gente? Acontece sim, tem fome, tem guerra, tem morte, porém tem muitas coisas que, se eu estou num nível mais profundo de conexão interna, de consciência, eu consigo perceber que eu consigo me conectar com o mundo real, que é onde que acontece as maravilhas, que é onde que acontece as promessas de Deus, toda a graça que Ele deu na nossa vida. Então lá eu crio a realidade, eu colapso com os futuros que eu crio dentro da minha consciência. E enquanto eu estou preso no mundo aqui sem significado, que na verdade ele não é que ele não tenha significado, tá? É isso que ele quer trazer. Porque Deus não criou um mundo sem significado. O que Deus criou foi você com o significado. O mundo é apenas uma experiência que a gente está passando aqui. Assim como Cristo passou aqui pela Terra, né? Aí fica aquelas perguntas muito profundas, né? Pô, será que se acabar aqui hoje para mim, se acabar aqui hoje para você, para onde que a gente vai? Como que a gente chega? Se é que vai ou não vai? E se tiver alguma coisa lá do outro lado, alguma coisa diferente pra gente ir? Aí você tiver a oportunidade de olhar para isso que você tá passando e falar, nossa, que vacilo, rapaz. Então, o negócio lá era mais simples do que eu pensava. Eu recebi as instruções ali e só que eu vacilei, eu fiquei com medo. Por quê? Porque você olhou de fora para dentro e não olhou de dentro para fora. Aí você acaba não tendo essa percepção do quão verdadeiro e quão poderoso é quando olhas para dentro de ti. São reflexões profundas, né, meu Lemeleu, que parecem não fazer sentido inicialmente, porque de uma certa forma tende a ser contraditório, mas quando você começa a se conectar de uma forma mais profunda com você, você percebe o quanto o que está dentro é real e o quanto está fora é irreal na sua vida, e o quanto te trava, te gera medo, te gera dor, te gera sofrimento, te gera uma porrada de sensação ruim. Mas a gente vai se libertar disso. Isso aí é um passo para a nossa salvação, para a nossa conexão, para o nosso reencontro com esse invisível poderoso que habita dentro de nós. Meu Leoa, gratidão por essa lição poderosa de hoje e tamo junto até depois do fim.